Oi gente, eu sou a Karina do canal Caio no Exame. Estou aqui para te falar mais uma dica importante de ética profissional, um assunto que tem muita recorrência no exame de ordem, tá? Já caiu várias vezes. Que é infração ética. Pode ter certeza que todo exame de ordem vai ter uma questãozinha de infração. A gente precisa tratar, são vários tipos de infrações, mas esse assunto sempre cai. Hoje a gente vai falar da infração do artigo 34, inciso 8º, que é entendimento com a parte contrária. Eu vou te explicar exatamente o que isso significa. Só para te dizer uma coisa, só para fazer uma introdução. O artigo 34 do Estatuto da Advocacia, ele tem uma série de incisos, mais de 25 incisos. Cada um desses incisos é uma infração ética. São as principais infrações que o advogado comete no seu dia a dia, na sua rotina advocatícia, né, forense, etc. Então esses incisos todos do artigo 34 é muito importante que você conheça, tá? São vários. Mas alguns eles são parecidos entre si, alguns são meio quase que óbvios, então dá pra gente imaginar, mesmo se a gente não tratou especificamente sobre eles. Hoje nós vamos falar sobre o inciso 8º, que é o entendimento com a parte adversa. Vou te explicar a partir de agora. É legal você saber que essa infração do inciso 8º do 34, ela se repete no Código de Ética, então ela é importante. Ela se repete no artigo 2º, inciso 8º, também 8º, letra D do Código. Então ela tanto está no Estatuto como está no Código de Ética. O que isso quer dizer, gente? Entendimento com a parte contrária. O advogado, ele não pode se entender com a parte contrária sem o conhecimento do seu cliente, tá? Então isso já é a primeira situação. Eu não posso, Karina, eu sou advogada de um cliente meu, tá? Do Fred. Eu não posso, o Fred está processando o José. Eu não posso me entender com o José sem que o Fred saiba. Ele precisa saber, porque a nossa relação é de confiança. A nossa relação é de lealdade. E outra, a Karina, ela não demanda nada, ela não pretende nada. Ela está, na verdade, representando o Fred. Ela é patrona, ela é procuradora do Fred. Então eu não posso entender alguma coisa, fazer um acordo, fazer alguma negociação com a parte contrária sem que o meu cliente saiba, tá? Isso é infração ética. Outra coisa que o artigo fala, eu não posso me entender com o José, que é a parte contrária do Fred, com o Fred sabendo, porém sem o advogado do José saber. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então assim, o advogado fala com o advogado não fala com a parte. Deu para entender essa diferença? Então presta atenção, eu, Karina, advogada, não posso fazer entendimentos com a parte contrária diretamente sem que o meu cliente saiba, ele precisa saber. E também não posso tratar com a parte contrária sem que o advogado dela saiba. Então ainda que meu cliente saiba que eu vou lá tentar um acordo, eu não posso ir direto na parte, eu tenho que ir no advogado dela. Por que isso daí? Se eu fosse direto na parte, eu poderia gerar uma situação desigual ou desconfortável para aquela outra pessoa, porque ela é leiga, ela não conhece os termos jurídicos, então eu vou chegar lá falando termos jurídicos, argumentando, falando o artigo, falando a lei, ela não conhece nada disso, ela não sabe se o que eu estou falando é real ou não é real, ela precisa ter uma defesa técnica, ela precisa ter uma negociação técnica da mesma forma que o meu cliente está tendo. Então, eu falo com o advogado dela. Se o Fred e o José quiserem conversar entre eles, que são partes no processo, autor e réu, eles podem. Mas eu, como advogada do Fred, não posso ir lá no José direto. E nem posso também falar com o advogado do José bonitinho, certinho, porém sem o Fred saber. O que se quer evitar também com isso? Além de uma defesa técnica que a outra parte merece ter também e evitar um constrangimento, um desconforto que não faz sentido, tem uma outra questão sensível. De repente, se eu fizer um acordo diretamente com a parte contrária, sem que o advogado dela saiba, como ficam os honorários advocatícios dele?
Então essa é uma questão sensível também, porque a parte ela poderia negociar o que tá bom para ela, só que tem o advogado dela, que ele, como a gente já explicou nos outros vídeos nossos, ele mesmo se for resolvida a questão por um acordo, os honorários dele são devidos também. Então ele precisa participar dessa negociação também por isso. O que acontece muitas vezes que eu vejo acontecer na prática? O advogado de uma das partes, então eu, Karina, que sou advogada aqui do Fred, a gente negocia um acordo, o Fred negocia lá com o José um acordo direto, traz a minuta para mim e eu, advogado, levo pro processo essa minuta. Excelência, vim aqui apresentar a minuta de acordo formalizada entre o Fred e o José, autor e réu, estou requerendo a homologação em juízo. Só que essa petição, ela tá assinada só por mim, não tá assinada pelo advogado da outra parte. Isso não pode, porque os honorários dele, como é que ficam? Então, mesmo se isso acontecer na prática, se eu levar para o processo um acordo entre o meu cliente e a parte contrária, só comigo assinando essa petição, não dá para eu falar que eu estou apenas levando para o processo um acordo feito entre as partes. Não, não posso. Essa petição tem que estar assinada também pelo advogado da parte contrária. Não cai em pegadinha, porque mesmo se na questão estiver dizendo que os honorários do advogado lá do José não foram prejudicados, que o José prometeu para ele que vai pagar mesmo assim os honorários, ainda assim é infração, porque tá dito lá no dispositivo que eu não posso fazer isso, não fala que é se os honorários forem prejudicados, ou com prejuízo ou não dos honorários, enfim, eu não posso fazer isso, independentemente se eu causei prejuízo financeiro ou não pro advogado da parte contrária. Isso você precisa saber, é uma questão que já caiu algumas vezes no exame de ordem, tá? Não foi só uma vez não, e está aqui embaixo, uma delas, a mais recente eu selecionei, está aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse dispositivo, você me pergunta, que eu vou tirar a sua dúvida. Se você curtiu esse vídeo, você curte aqui, pra gente saber, porque a gente precisa ter um feedback, ou então você pode compartilhar com aquele seu amiguinho gente fina que merece também saber dessa dica, tá? E clicar aqui no sininho para ficar por dentro de todo o vídeo postado no nosso canal, tá bom? É isso, te espero até o próximo vídeo.